Quem nasce com coração, coração tem que ser feito. Já tenho uma porção, me infernando o peito. Com isso ninguém nasce, coração é coisa rara, coisa que a gente acha, e é melhor encher a cara. Comecei com essa poesia do Paulo Leminski, porque justamente eu ia falar sobre o livro Toda a Poesia, do Paulo Leminski. Esse livro é uma compilação de toda a poesia escrita na vida dele. Inclusive foi reunido também pela mulher dele, a Alice Ruiz. O Paulo Leminski foi um poeta curitibano. Ele nasceu em 1944 e faleceu em 1989, aos 44 anos. Isso quer dizer, então, que já fazem 30 anos que Paulo Leminski faleceu. Vou falar um pouco sobre a poesia dele, ler algumas, e vai ter algumas imagens dele, que na capa tem o característico bigode do Paulo Leminski. E ele é considerado, assim, da geração de poetas chamados poetas marginais, porque diziam que porque ele escrevia uma poesia que eles surgiram na época da ditadura, escrevia uma poesia chamada de poesia subversiva, e geralmente as editoras não queriam publicar a poesia dos chamados poetas marginais, porque escreviam uma poesia muito própria, muito direta, assim, tipo... Eu vou até mostrar como essa poesia aqui do Paulo Leminski, assim, tipo, que falava, assim, diretamente com as pessoas, assim, e era um jeito bem característico de escrever poesia. Ele tinha um jeito, assim, também bem característico. Tem outros poetas da geração marginal muito bons, tipo Chacal, a Ana Cristina César, mas o Leminski é o meu favorito. Então, assim, como eles não conseguiam muitas vezes publicar por editoras porque eles achavam o conteúdo muito subversivo, eles são chamados também da geração mimeógrafo, que eles mesmo imprimiam nessa máquina, que é o tipo de xerox, os seus livros de poesia. Bom, ele tinha uma poesia então bem característica. Eu vou ler alguma como essa aqui do início, eu até marquei algumas aqui. Eu tenho uma aqui na página aqui, 73, que é bem interessante. Deixa eu ver aqui. Dois loucos no bairro. Um passa os dias chutando postes para ver se acendem. O outro, às noites, apagando palavras contra um papel branco. Todo o bairro tem um louco que o bairro trata bem. Só falta mais um pouco para eu ser tratado também. Então e ele, como eu falei, ele escreveu essas poesias bem características, tipo, por exemplo, tem essa poesia aqui que as poesias às vezes são praticamente uns desenhos, assim, tipo aqui, essa aqui. A impressão do teu corpo no meu mexeu. Daí tu olha aqui, né, tá tremido. Tem essas poesias, assim, bem mais curtas, que são, assim, às vezes, só uma frase. De som a som ensino o silêncio a ser sibilino. De sino ensino o silêncio ao som ensino. Então, tipo assim, ele usava de rimas e trocadilhos na poesia dele. Tem uns poemas bem breves, mas tem alguns mais longos também. Tem esse poema que eu vou ler que é muito interessante. Deixa eu ver aqui. Que é sobre. Que é um poema. O que passou, passou. Antigamente se morria. 1907, digamos, aquilo sim é que era morrer. Morria gente todo dia, e morria com muito prazer, já que todo mundo sabia que o juízo final haveria e todo mundo iria renascer. Morria-se praticamente de tudo, de doença, de parto, de tosse, e ainda se morria de amor, como se amar morte fosse. Para morrer bastava um susto, um lenço no vento, um suspiro e pronto. Lá se ia nosso defunto, para a terra dos pés juntos. Dia de anos, casamento, batizado, morrer era um tipo de festa, uma das coisas da vida. Como ser ou não ser convidado, o escândalo era de praxe, mas os danos eram pequenos. Descansou, partiu, Deus o tenha. Sempre alguém tinha uma frase que deixava aquilo mais ou menos. Tinha coisas que matavam na certa. Pepino com leite, vento encanado, praga de velha e amor mal curado. Tinha coisas que tem que morrer, tinha coisas que tem que matar. A honra, a terra e o sangue. Mandou muita gente para aquele lugar. Que mais podia um velho fazer, nos idos de 1916, a não ser pegar uma pneumonia, deixar tudo para os filhos e virar fotografia? Ninguém vivia para sempre, afinal a vida é um upa, não deu para ir mais além, mas ninguém tem culpa. Quem mandou não ser devoto de Santo Inácio de Acapulco, menino Jesus de Praga? O diabo anda solto, a que se faz, a que se paga. Almoçou e fez a barba, tomou banho e foi pro vento, não tenho que reclamar. Agora vamos ao testamento. Hoje a morte está mais difícil. Tem recursos, tem asilos, tem remédios. Agora a morte tem limites, e, em caso de necessidade, a ciência da eternidade inventou a criônica. Hoje sim, pessoal, a vida é crônica. Bem interessante, né? As poesias que juntavam bastante humor, mas ele tem algumas poesias também que ele fez aqui
que não tinham sido publicadas ainda, e algumas para a esposa dele, a Alice Ruiz. Eu vou ler mais uma poesia que eu gosto, que dá vontade de ficar lendo, tem muitas poesias boas aqui, eu sempre tenho as favoritas. Merda é ouro. Merda é veneno. No entanto, não há nada que seja mais bonito que uma bela cagada. Cagam ricos, cagam padres, cagam reis e cagam fadas. Não há merda que se compare à bosta da pessoa amada. Ele tinha esse humor, assim, bem, assim, latente, exacerbado, assim, de falar, de escrever o que ele pensava, o que ele sentia, e, assim, do cotidiano, assim, de maneira simples e direta e divertida, como aqui. Deixa eu ver, tem essa poesia, eu vou terminar com essa poesia dele, para mim não me estender demais, mas era só para vocês pegarem mais ou menos, para quem não conhece, assim, como era a poesia dele, que a poesia dele é muito divertida, muito interessante, mas também é muito intensa. Uma poesia bem breve, que eu tenho várias que são: soubesse que era assim, não tinha nascido e nunca teria sabido. Ninguém nasce sabendo, até que eu sou meio esquecido, mas disso eu sempre me lembro. Bem interessante, fica a dica desse livraço, de toda a poesia do Leminski. Eu vou mostrar agora o que eu li, que na verdade eu já terminei de ler A Peste, do Camus, e vai ser a minha próxima resenha. E eu comecei a ler o primeiro livro do que eu leio, do James Baldwin, Giovanni. Então, né, esperar a resenha também. Então, obrigado, é isso. Leia Leminski, Os Poetas Marginais. É isso, se inscreva. Tchau.